Atenção, atenção, Cereto News chegando para falar dos 800 milhões de reais dos cofres do Corinthians. É isso aí, 800 milhões de reais nos cofres do Corinthians. E do trio convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, Guilherme Biro, Giovani Pedrinho, os três meninos do Terrão convocados mais uma vez para a Seleção Brasileira Sub-20. E do Barleta, que tá arrebentando cada dia mais, arrebentando nos treinos do Corinthians, tá ganhando espaço nos treinos do Timão. É o Cereto News chegando, contagem regressiva para Libertadores da América, é o noticiário completo do Corinthians para você, eu conto tudo depois da vinheta. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, é de graça. Você não paga absolutamente nada para fazer a sua inscrição. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você fica sabendo pelo sininho, plim, pela bolinha na sua tela. E deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente é muito importante. Deixe o seu like e o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Esse vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha. A Aposta Ganha, você pode apostar agora no final de semana. Tem a decisão do Campeonato Paulista, Palmeiras e Água Santa. Você aposta em quem? Água Santa e Palmeiras. Será que vai dar zebra? Eu aposto na zebra. Eu aposto na zebra para secar o time do Palmeiras. Tô secando o time do Palmeiras. E você, aposta em quem? A Aposta Ganha. Na primeira aposta, aqui com o link do canal, que eu vou deixar nos comentários fixados, o link no comentário fixado desse vídeo, você ganha R$5 na primeira aposta. Aposta Ganha. Aposte você também. Atenção! Quero falar um pouco mais da dívida do Corinthians. Aliás, eu não quero falar da dívida, porque tem muita gente falando da dívida, se a dívida diminuiu, se a dívida baixou, se a dívida não baixou. É fato que a dívida baixou, se a dívida está estagnada, né? Mas baixou, quanto baixou? A dívida que começou em 950 milhões de reais no primeiro ano do Duílio, depois 912 milhões de reais no segundo ano do Duílio, agora 910 milhões de reais no terceiro ano do Duílio. Esses números serão apresentados para o Conselho Deliberativo do Corinthians. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas independentemente... E aí, tem gente que falando, mas nessa conta não está os 40 milhões de reais do Fausto Vera, os 40 milhões de reais que o Corinthians pagou para contratar o Fausto Vera. Nesse dinheiro não está os 40 milhões de reais. O fato é o seguinte, que a dívida diminuiu, a dívida baixou. Continua muito grande, mas a dívida diminuiu. Agora eu quero falar o que ninguém fala, né? O que pouca gente fala é do faturamento do Corinthians. Porque a dívida continua muito grande, né? Mas o Duílio não fez essa dívida sozinho, né? O Duílio ajudou a fazer essa dívida, com as contratações equivocadas que fez. Ajudou a fazer a dívida, mas ele não fez a dívida sozinho. E o Corinthians, esse ano, teve um faturamento de 800 milhões de reais. Isso na última temporada, né? No último ano. 800 milhões de reais. 800 milhões de reais significa que o Corinthians teve um faturamento 55% a mais do que o último balanço. 55% a mais do que no último balanço apresentado em 2021. Em 2021, o clube teve um faturamento de 315 milhões de reais. Agora o Corinthians teve 800 milhões de reais. 55%, ou seja, mais do que a metade do que o Corinthians tinha faturado, o Corinthians faturou. Aí é o seguinte... A principal fonte de receita, além da bilheteria e patrocinadores, são os direitos de televisão, né, com 315 milhões de reais. A dívida continua, então, além da bilheteria, dos patrocinadores, a principal fonte de receita são os direitos de televisão.
A dívida continua de 910 milhões de reais. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas olha só, 910 milhões de reais é a dívida. O Corinthians faturou 800 milhões de reais e teve um superávit de 15 milhões de reais. Eu acho que tem que começar a olhar para o copo meio cheio. Tem gente que só olha para o copo meio vazio. Os pessimistas, os azedos, os ranzinzas da imprensa só olham para o copo meio vazio. Tá na hora de olhar para o copo meio cheio. Olha o faturamento que teve o Corinthians. Faturamento absurdo, de 800 milhões de reais. Então, se o objetivo do Duílio Monteiro Alves é botar a ordem na casa, administrar o Corinthians, pagar a dívida, ele precisa ter o faturamento que ele teve de 800 milhões de reais e aumentar ainda mais esse faturamento. Mas eu acho que dobrar o faturamento mais do que a metade do faturamento, né, 55% a mais do que o último balanço, mais do que a metade, né, do que o Corinthians tinha faturado, ele conseguiu faturar esse ano. Eu acho que já é um bom sinal, um excelente sinal para o time do Corinthians. Olha só, o trio de jogadores do Corinthians, o trio de jogadores da seleção de base, mais uma vez, foi convocado. Os 3 jogadores foram convocados. O Guilherme Biro, o Giovani e também... A gente não vai botar foto nenhuma hoje nesse vídeo? O Guilherme Biro, o Giovani e o Pedrinho. Agora sim, vamos colocar fotos para o nosso youtuber espectador. Olha o Guilherme Biro da esquerda, no meio o Giovani é o do centro, o Pedrinho é o da direita. Os 3 jogadores foram convocados para um amistoso, para 3 amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 na Espanha. A Seleção Brasileira Sub-20 que se prepara para o Campeonato Mundial da categoria. A Seleção Brasileira Sub-20 que é comandada pelo técnico Ramon Menezes. A Seleção Brasileira Sub-20 que foi campeã sul-americano da categoria. Só que é um problema. Não sei, não é data FIFA, eu não sei se o Corinthians vai liberar esses 3 jogadores. Porque se o Corinthians liberar esses 3 jogadores para jogar na Seleção Brasileira Sub-20, lembrando que também não era data FIFA, e o Corinthians liberou os 3 jogadores para jogar o Campeonato Sul-Americano. Inclusive desfalcou o Corinthians à época na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tudo bem, mas agora esses 3 jogadores fazem parte do time profissional, fazem parte do elenco profissional. O Pedrinho está treinando, inclusive, né, no time reserva do Corinthians, mas tem entrado no time. O Guilherme Biro e também o Giovani fazem parte do elenco profissional. Se eles foram convocados, mas se eles forem liberados pela comissão técnica do Corinthians, pela diretoria do Corinthians, eles vão perder os jogos contra o Remo, na Copa do Brasil, no dia 12 de abril, vão perder o jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão, no Campeonato Brasileiro, vai perder o jogo contra o Argentino Júnior na Libertadores, contra o Goiás no Campeonato Brasileiro e contra o Remo no jogo de volta da Copa do Brasil. Aliás, seria interessante a gente botar de novo o calendário do Corinthians nesse mês de abril, porque o mês de abril começa neste sabadão, o mês da Páscoa. Então, eles estariam à disposição para o jogo contra o Liverpool lá no Uruguai. Os meninos estariam à disposição para o jogo contra o Liverpool no Uruguai, mas perderiam o jogo contra o Remo na Copa do Brasil, lá em Belém do Pará, o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, no dia 16 de abril, o jogo contra o Argentino Júnior, no dia 19 de abril, o jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro no dia 22 de abril e o jogo contra o Remo na volta no dia 26 de abril. E estariam à disposição para o jogo contra o Palmeiras no dia 29 de abril. De qualquer maneira, a boa notícia para os meninos que eles foram convocados para a seleção sub-20. E boa notícia também, não sei se é boa notícia para o Corinthians, porque perde esses 3 jogadores na preparação. Boa notícia também para o Christian Barletta, que tem sido muito elogiado pela comissão técnica do Corinthians, porque ele está arrebentando nos treinamentos. Olha só, nos 2 treinos do Corinthians até agora,
ele deu contra o Red Bull Bragantino 2 e contra o Coritiba, ele deu uma assistência para um dos gols e meteu a bola na trave de cabeça, que originou o segundo gol, um dos gols do Corinthians também. Ou seja, ele foi participativo nos gols do Corinthians. O jogador tem mostrado muita personalidade, tem mostrado muita habilidade no time do Corinthians até agora e tá ganhando espaço. Tá ganhando espaço com o técnico Fernando Lázaro. Aliás, as boas notícias do Corinthians nesse período em que o Corinthians ficou parado, no dia 6 de abril, vai completar 23 dias que o Corinthians está parado, sem jogos pelo campeonato, porque foi eliminado do Campeonato Paulista, esperando na contagem regressiva da Taça Libertadores da América. As boas notícias são as seguintes: o Christian Barletta é uma boa notícia, né? Christian Barletta é uma excelente notícia, foi contratado e vai ser novidade pelo campeonato, vai ser novidade para a temporada. O Renato Augusto é outra boa notícia, porque está recuperado de contusão, e no jogo contra o Coritiba jogou 45 minutos, vai ter mais uma semana aí para o jogo contra o Liverpool do Uruguai, provavelmente, não sei se ele vai começar como titular, mas acho que sim, né? Provavelmente vai jogar pelo menos 45 minutos como titular da partida contra o Liverpool do Uruguai, já está recuperado de contusão, então também foi outra boa notícia, porque ele estava machucado. Outra boa notícia, o Fausto Vera, outra excelente notícia, né? Outra excelente notícia, porque ele tem sido aproveitado no time do Corinthians, apareceu como titular no último jogo treino, fez gols nos 2 jogos treinos, ele fez gol contra o Red Bull Bragantino e fez gol contra o Coritiba, foi muito participativo, tá ganhando espaço de novo, tá recuperando espaço e tem que jogar, porque se o Corinthians gastou 40 milhões de reais na contratação do jogador, ele tem que jogar, tá certo? Muito dinheiro que o Corinthians investiu na contratação do jogador para ele ficar no banco de reservas. E a outra boa notícia é o Caetano. Caetano que tá ganhando cada vez mais espaço com a camisa do Corinthians. Tanto é que o Balbuena nem jogou contra o Coritiba. O Balbuena voltou da seleção do Paraguai e fica a dúvida se o Fernando Lázaro vai utilizar a experiência internacional do Balbuena no jogo contra o Liverpool, lá no Uruguai, ou se ele vai realmente confirmar o time que jogou contra o Coritiba. O time que jogou contra o Coritiba foi esse aí, ó. Sem o Renato Augusto, que ficou na reserva, que jogou entre os reservas, né? Jogou no time reserva porque tá voltando de contusão. Se a gente imaginar que o Renato Augusto entra no time, você vê que tem uma formação diferente com 3 volantes no meio-campo: o Rony, o Fausto Vera e o Maicon. O Maicon foi titular nos 2 jogos treinos também, tá? O Maicon também foi titular nos 2 jogos treinos. Então, o Fernando Lázaro está dando pistas de uma mudança, ele está desenhando possíveis mudanças nesse meio de campo do Corinthians, desse time do Corinthians, para enfrentar a equipe do Liverpool do Uruguai. De repente, um jogo fora de casa, né? Coloca de novo o time aí. De repente, um jogo fora de casa, cadê o campinho? Cadê o campinho? Um jogo fora de casa pode servir para o time do Corinthians uma escalação de um meio de campo mais forte, de mais pegada na marcação, justamente porque um jogo fora de casa acaba sendo um jogo mais complicado, e a gente sabe como o Corinthians tem dificuldade de vencer jogos fora de casa. Mas ainda tem uma semana, contagem regressiva do Corinthians, o Corinthians que hoje teve uma palestra com um dos representantes da arbitragem do futebol brasileiro, teve uma palestra sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro. E tomara que não tenha lambança na arbitragem do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem que ficar de olho no apito, e de olho principalmente na história do árbitro de vídeo, e de olho também no apito da Libertadores da América, principalmente quando joga fora de casa. O apito da Libertadores da América é sempre muito complicado. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, deixe o seu like, faça a inscrição, é de graça, você não paga nada para fazer a sua inscrição. Inscreva-se aqui no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda
a diferença, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários e os principais comentários eu leio no final do vídeo, tá bom? Me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram e @CarlosCereto no Twitter, @CarlosCereto, Carlos.Cereto no TikTok, Carlos.Cereto também no Kawaii. E seja membro do canal do Cereto. Você tem que fazer parte do clube de membros do canal para você fazer parte também do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Então, seja membro, seja parte do clube de membros do canal e do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Eu vou deixar o link para você na descrição aqui do vídeo. Tá bom? Sextou, rapaziada! Sextou! E agora você sabe, contagem regressiva para a estreia do Corinthians na Libertadores da América no dia 6 de abril, hein? Semana que vem, a essa altura, estaremos falando já do primeiro jogo do Corinthians, de como foi o primeiro jogo do Corinthians na Libertadores, já que a estreia do Corinthians vai ser na quinta-feira. Então, na sexta-feira que vem, a essa altura, já estaremos falando muito de como foi o primeiro jogo do Corinthians na Libertadores da América. E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal! Tchau!